Relaxem, o foco principal desse vídeo não é o Haluka, e sim o Yanni. Esses dias o Haluka postou o segundo app do dossiê que ele tá fazendo. E nesse vídeo, novamente, ele não fala nada com nada e somente ataca e xinga em vez de argumentar. É literalmente o primeiro app, só que em outra versão. Só que o que importa mesmo nesse vídeo é o final dele, onde aparece um novo personagem dessa temporada, o Yanni. Yanni é um influenciador bastante famoso no TikTok. Ele conta aí com uns 3 milhões de seguidores no perfil dele, e ele também é o dono de uma agência de TikTokers, onde ele busca patrocínio, vai atrás de marcas, gerencia TikTokers, enfim, coisas de agência. E pelo que parece, a Thaís, que pra quem não sabe é a TikToker que supostamente traiu o namorado dela com o Jean, faz parte da agência do Yanni. A Thaís, bem antes do dossiês do Haluka, postou uma carta aberta no Instagram dela falando sobre o caso com o Jean, onde ela meio que fala que sofreu assédio por parte do Jean e que a história que ele contou de que ela ficou com ele por espontânea vontade é falsa. Só que o Jean disse o contrário e afirma que tem provas de que tudo isso que ele falou é verdade e que supostamente ela teria sim ficado com ele por vontade própria. E é aí que entra o Yanni. Como o Yanni gerencia a Thaís, ele se pronunciou a respeito sobre esse caso, só que de um jeito muito merda. Ele basicamente chegou no grupo do Paulo Matias e fez um texto enorme falando sobre esse caso. Eu não vou ler tudo aqui pra vocês porque eu tô com preguiça, mas resumindo, é que ele diz que o Jean tem 24 horas pra se retratar a respeito sobre a história da Thaís e que era pra ele fazer um pedido de desculpas formal por tudo que ele disse em todas as redes sociais. Eu resumi bastante coisa, mas se você passar pra ler, você nota que é o texto mais antiprofissional que você já viu em toda a sua vida. Porque primeiro, nesse texto ele vazou o nome da Thaís e do Terry, que pra quem não sabe, o Terry é o namorado da Thaís, digamos que o suposto corno. E ele vazou o nome deles dois em um grupo de mais de 40 youtubers que não sabiam de nada do que tava acontecendo. Sim, cara, ele cita o nome de todos os envolvidos em um grupo de mais de 40 pessoas. Olha que legal. Não só isso, como no texto ele também ameaça o Jean, xinga e fala de um jeito completamente infantil. Digno pra um dono de uma agência de TikTokers, não é mesmo? Depois do texto, ele sai do grupo e vira motivo de piada. E com razão, né? Até porque o cara foi idiota de fazer isso que ele fez. Então tem que soar mesmo, pô. E bem, eu tenho muitos assuntos pra comentar aqui, mas antes, vamos separar um pouco as coisas que é uma coisa que o Yanni não fez até agora. O caso do vídeo que o Haluka teve com o Jean não tem nada a ver com o caso do Jean e da Thaís. A única coisa que tem a ver é que o Haluka expôs essa história toda no vídeo dele. Aliás, foi por causa do Haluka que isso tudo foi a público. Porque no final das contas, essa história toda ficaria no privado se o Haluka não tivesse feito aquele vídeo. Então não faz o menor sentido o Yanni ficar do lado do Haluka. Porque tipo, se o caso do Haluka e do Jean não tem nada a ver com o caso do Jean e da Thaís, então por que caralho se ele não processa o Haluka e faz algo a respeito da Thaís? Não faz o menor sentido, as coisas não se encaixam. E assim, ele andou acusando bastante o Jean de assédio, afirmando e falando que tem provas sobre. Mas então por que ele só simplesmente não faz um BO contra o Jean, tá ligado? Porque ele teve que fazer essa linha toda se ele tem provas que confirmam que o Jean é um assediador? Era só simplesmente ter ido até a delegacia, mostrar as provas que confirmam que o Jean é um assediador e denunciar ele. Muito simples. Mas então por que esse desespero todo e toda essa infantilidade da parte dele? Até porque, como eu disse, já que você tem todas as provas de que o Jean é um assediador, por que você simplesmente não denuncia ele logo? Pra que fazer esse alvoroço todo, já que você tá certo? Faz mais sentido fazer isso que eu falei do que sujar a sua imagem desse jeito. Mas não, em vez disso você tá agindo que nem um desesperado sem saber o que fazer, apenas acusando, xingando e tentando provar alguma coisa sem base nenhuma. Como você quer fazer com que os outros fiquem do seu lado se seu lado até agora não prova o que diz? Só fica nesse joguinho de falar mal dos outros e ameaçar dizendo, vocês vão ver, a verdade tá na cara de vocês. Pô cara, se tá tão na nossa cara assim, por que caralhos a gente tá do lado do Jean? Você quer cobrar ao público dizendo que a gente tá passando pano pro Jean, sendo que não dá pra passar pano pra algo que não foi provado ainda. Sem contar que você nem sabe separar uma coisa com a outra. A gente tá do lado do Jean por conta da treta do Haluka, porque até agora o lado do Jean é o mais confiável nessa história. E você se juntando ao Haluka só suja a sua imagem ainda mais. Até porque quem vai acreditar em alguém que tá do lado de um mentiroso, né? Aliás, eu nem sei por que você tá do lado do Haluka, talvez por burrice ou porque você vai engajar mais, desespero, eu não sei. Mas eu sei que você tá tratando uma acusação séria de assédio como uma brincadeira, desrespeitando e xingando a todos que não estão do seu lado e agindo de maneira antiprofissional e idiota. Cara, isso aqui não é um anime ou um joguinho pra ver quem é o mais esperto. Trata a parada com seriedade, tá ligado? Tu é o dono de uma agência, tu tem que ter postura, cara. Ah, mas ele também é um influenciador, ele pode comentar da maneira que ele quiser. Sim, ele pode, só que não pode comentar merda. Mesmo sendo um influenciador, ele tem que pensar no que vai dizer, não só por causa da agência, como também pra imagem dele. Então, cara, isso aqui é um conselho que eu tô te dando. Não é só porque tu é um influenciador que tira o fato do seu nome estar linkado com a agência. Se tu falar merda, tu não só tá falando merda como influenciador, tu também tá falando merda como o dono da agência. Então, se fosse você, tomava muito cuidado,
porque pelo visto você só tá se afundando cada vez mais. Outro argumento que eu vi ele citando, que até agora é o mais imbecil que ele citou, é que o pai do Jean na verdade seria o padrasto dele, e que ele chamou o padrasto de pai no vídeo de resposta dele pra intensificar o relacionamento dos dois e assim fazer com que as pessoas sintam pena dele, sendo que não faz o menor sentido. Primeiro, que nem precisa ser pai pra gente ficar mal por alguém que a gente ama. Segundo, que um filho pode sim considerar o padrasto como pai se ele quiser. E terceiro, que sei lá, tem mais motivo pra quebrar a argumentação dele. Só o primeiro motivo já quebra, tá ligado? Agora a gente entra em um assunto que, sério, me deixa com mais ódio ainda desse cara. Um canal chamado Tiesita postou um vídeo com o título Meu Posicionamento sobre o Haluka, onde nesse vídeo ela comenta sobre uma fala transfóbica vindo da parte do Haluka e explica detalhadamente do porquê essa fala foi problemática. E antes de botar os vídeos aqui, eu queria ressaltar que a Tiesita é uma mulher trans, então ela tem lugar de fala pra comentar sobre esse assunto. Tadinho dele, oh meu Deus do céu. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira call. Então, peraí. Então, o Haluka é um homem trans que nasceu biológica, que eu também odeio esse termo, nasceu biologicamente uma mulher. Então, por isso, o Jean não é gay. A vontade de quebrar essa casa inteira! Haluka, essa é uma frase que muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, se eu ficar com um homem, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Se eu ficar com uma mulher trans, então eu sou gay. Porque, na verdade, é um homem biologicamente falando. E isso é tão problemático, porque a gente não se resume à nossa genitália. Muito obrigado, Tiesita, por comentar sobre isso e informar as pessoas que não sabem muito sobre o assunto. Eu nunca imaginaria que o Haluka seria transfóbico, mesmo ele sendo trans, ou supostamente trans. O Haluka ainda vai se posicionar sobre isso tudo, mas antes, eu queria mostrar a reação medíocre do Yanni sobre o vídeo da Tiesita. Tiesita, de todas as pessoas que apareceram na internet criticando o Haluka, de todas elas, você foi uma das mais burras. Sabe por quê? O Haluka, ele era muito fã seu. Muito fã seu. E quando ele foi trocar uma ideia com você, quando você soltou o seu primeiro vídeo, pra ele tirar suas dúvidas, você convidou ele pra ir na tua casa. Você convidou ele pra ir na tua casa nos primeiros dias que ele chegou em São Paulo, porque você queria entender o que estava acontecendo. Ele foi enfático no momento que ele falou pra você esperar até o terceiro vídeo pra você se posicionar. O que você fez? Você viu os vídeos que saíram, você não se aguentou e você teve que farmar também, né? Se retrate, sem saber exatamente o que iria acontecer. E você vai pagar com a tua língua, porque você não só falou um monte de groselha e um monte de merda, como você queimou o Haluka com a comunidade LGBT. E você não sabe da missa metade, sua palhaça. Na moral, quando eu vi os stories do Yanni falando sobre esse vídeo, eu não acreditei no que eu tava vendo. Então tá me dizendo que você, um homem cis, tem mais propriedade pra falar sobre isso do que uma mulher trans? É sério isso? Irmão, cala a porra da boca e se coloca no seu lugar. Nem pra tentar argumentar contra esse vídeo tu serviu. Tu só xingou e atacou a garota que apenas estava no seu lugar de fala pra comentar sobre o assunto. E nem mesmo que você tivesse algum argumento contra ela, você poderia fazer o que você tá fazendo. Sem contar que você só se garante no vocês vão ver. Mas cadê que até agora a gente não viu nada, hein? E não, ela não tentou queimar a imagem do Haluka na comunidade LGBT. Ela só mostrou o quão transfóbica e problemática era a fala dele. E ele falando esse tipo de coisa só abre mais brecha pra pessoas que pensam daquele jeito nojento dele. Então você não tem direito de apontar na cara da Tiesita e chamar ela de burra, porque o único burro aqui que eu tô vendo é você, palhaço. Se coloca no seu lugar e aprende a ficar quieto, porque eu acho que você calado faz mais pra sociedade do que você falando alguma coisa. E pra Tiesita, eu vi os stories dela e só queria mandar melhoras e abraços. Eu sei que eu não tô meio que no meu lugar de fala, mas não deixa ninguém invalidar o que você é ou tirar todo o seu brilho. O vídeo que você fez foi perfeito e necessário também. As pessoas entenderem de uma vez por todas de que o tal termo gênero biológico invalida pessoas trans de uma forma que pode impactar uma comunidade inteira, assim como aconteceu com o caso do Haluka. O Haluka foi transfóbico sim naquele vídeo e ele ainda tem que se retratar a respeito. Isso não é um tipo de brincadeira onde você pode mudar o seu gênero na hora que lhe convém. Pessoas trans morrem todos os dias por conta da transfobia. Então levem isso com mais seriedade da próxima vez, Haluka e Yanni. E parem de ser infantis e as pessoas medíocres que vocês são. Ah, e só ressaltando aqui que a gente não tá do lado do Jean. A gente tá do lado da verdade. Então se o Jean realmente assediou a garota, como vocês tanto dizem, a gente não vai passar pano pra ele. Mas enfim, eu acho que não tenho mais nada pra comentar, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não tenho ódio contra o Yanni nem o Haluka, eu só espero que eles dois vão se fuder. E é isso, esse foi o vídeo, falou e fui, tchau.